Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Hoje vamos estudar a lição de número 11, compromissados com a evangelização. E diz assim o textual: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Romanos 1,16. A nossa verdade prática nos fala assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os homens, mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. A nossa leitura bíblica está lá no livro de Marcos, no capítulo 16, do verso 14 ao 20. Vocês podem dar uma pausa, ler e voltar de novo. Vamos então para a introdução. O reino de Deus, ele cresce na medida que os pecadores se convertem. É assim que cresce o reino de Deus. É com a conversão dos pecadores, que se entregam ao Senhor Jesus e aceitam-no como único e suficiente Salvador. Aceitam a mensagem da cruz. Jesus escolheu a igreja, com letra maiúscula, toda a igreja dele no mundo, para levar a mensagem da cruz. Nós somos os que levamos as boas novas do Evangelho. Sou eu e você, minha novinha, eu e você, meus irmãos, ao mundo que jaz no pecado. E Jesus deu início a esta obra tão grande e importante depois da sua ressurreição. Nos deu a ordem do ide, aí nos capacitou. A nós compete pregar a palavra de Deus. Assim, agora nós somos embaixadores de Cristo na terra. No primeiro tópico, a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa, não é algo que eu posso, não quero ou quero. Não, ele é um caso de vida ou morte espiritual e eterna. É vida para os que o recebem e é morte para os que o rejeitam. A nossa tarefa mais premente, principal na igreja é pregar o evangelho de boas novas. Nós pregamos Com a nossa vida, principalmente. com a nossa vida, principalmente. Primeiro eu tenho que viver esse evangelho, viver o que está escrito na Bíblia, para depois eu para poder falar. Amém? Amém. No primeiro item, o evangelho. Esta palavra vem do grego e é uma união de duas palavras. Eu, que significa bem ou bom, e angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Foi traduzido para o latim como evangelium e para nós traduzido como evangelho. Então, evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E a boa notícia é a mensagem de que Cristo salva o pecador. Essa é a boa notícia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. É a forma que Deus usa para dar a salvação a todo aquele que crê nessa mensagem do Evangelho. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O judeu é o israelita e o grego somos nós, os gentios. Só através do Evangelho é que o pecador conhece a salvação através de Jesus. Você precisa falar a mensagem do Evangelho. No item 2, o único Salvador do mundo. Jesus é o único Salvador do mundo. Não há outro. Eu ia falar isso. Não há outro. Não existe intercessor entre nós e Jesus. É Ele. Ele é o intercessor. Perante Deus. Amém. Perante Deus. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Evangelho da graça de Deus. É um evangelho, não é de graça, é pela graça, pelo favor de Deus. Imerecida, porque a gente nem merecia. Amém. Todos os seres humanos são pecadores, já nascem pecadores por causa de Adão. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém. Todos precisam se reconciliar com Deus.
Não existe outro meio de salvação que não seja através de Jesus. O próprio Jesus nos afirma que não há outro caminho, não há outra forma de chegar a Deus. Não somos nós que estamos falando, é a própria Bíblia. É a Bíblia que está falando. João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque só ele sofreu, só ele morreu. Os santos e tudo isso, nenhum deles morreu na cruz crucificado, sendo sem pecado nenhum. Então é só através dele. A pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa. Não dá para esperar. Não existe salvação sem Jesus. Logo, pregue a palavra. O nosso campo de trabalho é o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mateus 13:38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Exatamente. Nós somos os filhos da boa semente, os filhos do reino. Devemos ter um compromisso e uma responsabilidade de evangelizar o mundo. No item 3, uma agência legítima. Jesus nos comissionou para esse trabalho de evangelização. Nós somos a única agência do reino de Deus. A nossa função é anunciar as boas novas. A Igreja de Cristo, não vou chamar de Igreja Universal para não dar confusão, mas a Igreja de Cristo é que tem que pregar. Para esse trabalho, temos de mobilizar toda a Igreja de Cristo e a Igreja local. Assim podemos alcançar as nossas metas. Nos dias dos apóstolos, cada crente era um ganhador de almas. Hoje não pode ser diferente. Cada crente é um ganhador de almas. Mas como assim, Miraldo? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei pregar. Eu não sei. Não, você sabe. Como é que você prega? A Jesus como único e suficiente Salvador, lendo a palavra de Deus. Amém. E falando do que você vive. Então, vivendo a palavra de Deus. Vivendo a palavra, você prega até com a sua vida. Amém. Cada um de nós é um ganhador de almas. Atos 8, 3 e 4. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ora, você veja, Paulo perseguiu a igreja, naquele tempo ela chamava Saulo ainda. Ele perseguiu a igreja se dispersou, fugiram dele. E pararam de pregar o evangelho? Não. Por onde se iam, dispersaram para onde ia? Ia pregando. Iam falando das boas novas de salvação. Amém. Jesus vai suprir as nossas necessidades. Para isso, ele foi enviado ao mundo. Ele vai suprir a sua necessidade de pregação do evangelho. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Deus, Jesus não põe cargas sobre nós. Que a gente não suporte. Ele não nos dá nada que a gente não suporte. Essa promessa é obtida mediante o Evangelho. Portanto, meus irmãos, vamos pregar esta palavra de boas novas. No tópico 2, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Não foi para um punhadinho de gente, Exatamente. Não foi para uma denominação, foi para todos quanto aceitarem a Ele Amém. Como único e suficiente Salvador. Já vamos falar sobre isso. A extensão da obra de Cristo tem sido debatida ao longo do tempo, principalmente depois da Reforma Protestante. Vamos compreender este assunto à luz da Bíblia. A nossa teologia, qual é a teologia da Assembleia de Deus? A nossa teologia pentecostal, não só da Assembleia, vem diretamente da Bíblia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, sem intermediação de teólogos da Reforma. Nós não estamos pegando nada deles. Pegamos sim que eles fizeram a Reforma, mas a nossa teologia vem diretamente da Bíblia. É genuína. Exatamente. A teologia pentecostal não sofre a influência
dos reformadores. Nós recebemos de nossos pais na fé. Teve início no século passado, lá na Rua Azusa. E a IBD, desde 1930, eu não tenho todas as lições, porque eu nasci depois disso, né? Nunca utilizou nenhuma citação dos teólogos da Reforma para ensinar, ou para esclarecer, ou para ilustrar, ou para embasar uma citação bíblica. A teologia pentecostal é original, extremamente bíblica, somente bíblica. Somente a palavra de Deus. Amém. É um legado deixado pelos pioneiros. Vamos seguir o conselho de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, permanece naquilo que você recebeu e transmite isso que você recebeu a homens capazes de caráter para poder transmitir a outros homens. Muito bem. No item 2, por quem Jesus morreu? É uma pergunta. Por quem? Por quem que foi que ele morreu? Existem várias respostas para essa pergunta. É uma discussão teológica, meu irmão. Se você não entende disso aí, não precisa se preocupar. A sua salvação não depende. É uma discussão teológica, que é muito interessante a quem gosta de teologia. Na minha modesta opinião, do Telmo, Cristo morreu por todos. Morreu por mim, morreu por você que está nos vendo. Atualmente, temos duas linhas de pensamento que são quase antagônicas em tudo. São chamadas de expiação limitada e expiação ilimitada. Vamos ver as duas. Assim vocês podem se posicionar melhor. Primeira, a expiação limitada. Calvino, são os calvinistas, né? É a ideia de que Jesus não morreu por todos, tão somente por um grupo predestinado à salvação. Foram escolhidos antes da fundação do mundo. Uma vez eu falei para um jovem, por que ele não ia para a igreja, já que os pais dele eram da igreja? E ele falou assim, eu não sou predestinado, se eu fosse predestinado eu estaria lá. Pois é. Para nós, nos parece uma teologia bem errada, na nossa modesta opinião, sobre a salvação. É uma interpretação errada da Bíblia. Utilizam alguns versículos para tentar justificar essa teologia. O comentarista da lição cita o livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo 2,4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É para quem? Todos os homens. É a palavra de Deus que está falando. Agora, o que eles fazem? Eles deturpam a palavra de Deus. Para os defensores dessa ideia da expiação limitada, quando Paulo fala todos os homens, ele se refere a todos os homens escolhidos. Isso para mim, não sei. Esses teólogos interpretam a Bíblia de forma a encaixar a Bíblia em sua ideia. Muitas pessoas fazem isso. Exatamente. Você fala assim sobre uma passagem bíblica e ela fala assim, mas isso é para aquela época, não é para mim, exatamente. Não é para hoje. Exatamente. Na verdade, nós devemos nos encaixar na Bíblia e não a Bíblia se adaptar a nós. Se moldar a nós, de jeito nenhum. Exatamente. A gente é que tem que se moldar à Bíblia. Ou seja, eu tenho de me conformar, tomar a forma da Bíblia. Conformar aqui é de tomar a forma. Agora eu vou dar a minha opinião, se desculpem se você não concordar. Se a expiação limitada estivesse certa, por que Jesus mandaria pregar a palavra de Deus? Não precisava. Já tinha os predestinados dele, não é? Não precisava. Todos os predestinados vão se salvar. Se eu pregar ou não. Então, vocês vejam. Então, para que eu vou pregar? Eu vou passar um pouco mais à frente. Então, por que Cristo veio fazer o sacrifício se eles já estavam salvos? Não necessitaria, não é? Agora, vamos pensar um pouco mais. Sacrificar o Filho de Deus só por um punhado de homens, para mim não faz sentido. É pensar muito pequeno. Muito pequeno, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre expiação ilimitada, que é a nossa ideia, né? Isso significa dizer que Jesus morreu por toda a humanidade. Morreu por cada um de nós. Por mim
e por você. Por todos que o aceitarem como seu único Salvador. Foi isso que me foi ensinado pelos meus antecessores na fé. Pelo irmão Antônio Inácio, de saudosa memória. Puxa, aquele homem era demais. Era semi-analfabeto, mas tinha uma palavra. Eles foram ensinados por outros antes dele. Nós vamos ensinar os que vierem depois de nós. É assim que funciona. Alguém me ensinou e eu vou ensinar alguém. Esta teologia está fundamentada na Bíblia. Jesus é o Salvador do mundo, de todo o mundo. Outro. E não existe outro. Só ele. Não somente de algumas pessoas, mas de todos. Amém. João 4:42. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O que ele era? O Salvador do mundo. 1 João 4:14 e 15. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus nele e ele em Deus. Amém. É isso aí. Então é para todo mundo. A expiação do pecado por Cristo foi realizada em favor do mundo inteiro. Não é limitada. Não é limitada. 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então o que fala a Bíblia? Todo o mundo. Homens, mulheres, é para todo mundo. Por esse motivo, Jesus nos mandou pregar a todos. Sem exceção. A toda criatura. Será salvo o que crer. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É pregar para quem? Para todos, sem exceção. Podemos concluir que é um erro dizer que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Tito 2:11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Amém. Alguém tem dúvida ainda? Depois de ler uma coisa dessa, eu não posso ter mais dúvida. Exatamente. Eu já não tinha, agora não tem mais. Mais ainda. No tópico 3, evangelização local e transcultural. Evangelizar é uma ordem de Jesus, é uma obrigação da igreja. Ele não falou, ide por todo mundo, por favor, pregai. Não, ele disse, ide por todo mundo e pregai a palavra de Deus. Podemos ver no livro de Atos, que destaca a obra missionária, que é o nosso livro histórico, da igreja primitiva e de seus apóstolos. Podemos ver as viagens de Paulo, o trabalho de Pedro e de outros personagens, Timóteo, Cornélio, né? Agora esqueci o nome da outra pessoa que ia falar. Atos nos mostra o poder do Espírito Santo na obra de evangelização. Primeiro item, evangelização. Evangelizar é levar as boas novas de salvação para este mundo pecador, a todas as pessoas, por meio de palavras e ações. Jesus foi o primeiro evangelista das boas novas. Jesus evangelizou e nos mandou fazer o mesmo. Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele foi o primeiro evangelista. Ele ia para as sinagogas. Nós temos de pregar a tempo e fora de tempo, com ousadia, com o poder do Espírito Santo, testemunhando que Jesus ressuscitou. Pregar o evangelho não é difícil, basta você viver. Amém. Se você vive, você prega. Você prega. Atos 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e de todos eles havia abundância de graça. Amém. Desde o início do movimento pentecostal, lá na Rua Azusa, a obra missionária foi o ponto importante. Nós, da Assembleia de Deus, fomos evangelizados inicialmente por Gunnar Wingren e Daniel Berger. Hoje, o maior movimento evangélico são os pentecostais.
Somos aproximadamente 24 milhões no Brasil e somos aproximadamente 590 milhões no mundo. São dados de pesquisa, eu não confirmei esses dados. Né? O item 2, as missões. Normalmente, o missionário trabalha com a evangelização de povos diferentes de sua origem, diferentes de sua cultura, o que não muda a mensagem. A mensagem é a mesma em qualquer lugar. O que muda é a forma de apresentar o evangelho para a cultura e costume de outros povos. Nós, quando fomos aos Estados Unidos, nós visitamos uma igreja chamada Macedônia. Igreja de afrodescendentes. Igreja Batista Macedônia. Exatamente. Né? E era só de negros. Eu fiquei encantada, porque eles interagiam com o pregador, interagiam com os músicos, interagiam com o coral, toda a igreja. Quando estavam tocando alguma música, algumas pessoas na igreja pegavam o seu instrumento e tocavam de onde estivesse, interagindo. Na nome da igreja, eu fiquei besta de Isso ver. não acontece na nossa igreja. Não, se fizer isso... Não, é assim, cada igreja tem o seu modo de ser. Exatamente. Não é? Eles cantavam junto com o coral, era lindo de ver. Foi muito bonito. E dançavam. Dançavam enquanto cantavam. Eu fiquei encantada. Então, é uma cultura diferente da nossa. Mas o evangelho, a mensagem, é o mesmo. Isso é que é importante. Eu não entendia muito bem a língua, mas a mensagem eu entendi. Amém. O missionário tem que se adaptar ao povo que ele pretende evangelizar. Era isso que Paulo fazia. Paulo não mudava a mensagem, mudava a forma de apresentar a mensagem. Usou uma forma em Antioquia. Paulo discorreu sobre Jesus na igreja de Antioquia e começou com a história do povo judeu até a morte e ressurreição de Cristo. E aí apresentou Jesus. Em Atenas, no Areópago, Paulo utilizou o fato de muitos deuses. Eram tão idólatras que eles tinham deuses para tudo, inclusive um Deus desconhecido. E Paulo pregou em cima desse Deus desconhecido. A mensagem é a mesma, porém a mensagem ela é universal, é para todo mundo. Paulo, sendo livre, se fez servo, se fez judeu para os judeus, fez sem lei de Moisés para os que não tinham a lei de Moisés, para poder ganhar a todos. 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz tudo para todos, por todos os meios chegar a salvar alguns. Amém. Ele se fez servo, se fez doutor. O desafio de hoje é o item 3. Jesus disse aos discípulos que o campo é o mundo. O campo não é garça, o meu campo não é garça. Nem é o meu país. É onde o campo quer que eu esteja. Exatamente, esse é o ponto. Jesus não mandou pregar primeiro em Jerusalém. Essa é a ideia que às vezes nós temos. Às vezes a gente fala primeiro em Jerusalém, não é. Depois, né? Não é nada disso. Depois vão pregar em Samaria e depois pregar no mundo. Não, ele não falou isso. A ordem foi para pregar tanto em Jerusalém como em Samaria até os confins da terra de uma vez só. E nós estamos falando isso de nós. Não, é a palavra de Deus que diz aqui em Atos 1.8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Simultaneamente, ao mesmo tempo. Exatamente. Não é para pregar primeiro para a garça, depois para o Estado, depois... Não. É para pregar a palavra de Deus onde quer que você esteja. Jesus queria nos dizer para pregarmos em todos os lugares, pregar simultaneamente. Se assim não fosse, o evangelho talvez nem tivesse chegado até nós. Conclusão. Não existe caminho para o céu sem passar por Jesus. Ele mesmo nos disse que é o caminho. Esse é o versículo mais importante da Bíblia. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o versículo mais importante para a evangelização. É o textual da Bíblia? Não.
História da Bíblia. É o outro. João 3,16. É João 3,16. Mas esse aqui é o Mas versículo. esse aqui é o versículo que fala que Jesus é O caminho. E é o versículo para quem prega. Só tem esse caminho aqui. Ele é Deus. Amém. Estas boas novas são o poder de Deus para a salvação de todos os que aceitarem a Cristo. Porém, há uma necessidade. Como é que Deus perguntou para Isaías? O que ele falou? Quem vai por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim, exatamente. Quem vai levar a mensagem do Evangelho? Nós temos que responder, Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos evangelizar. Sem empecilho. Eu não sei, eu sou tímida, eu não sei falar, eu não sei pregar. Não, você sabe, basta que queira. Basta que tenha o Espírito Santo ao seu lado. Já vai para mais de 2000 anos que essa mensagem é pregada, mas ela continua atual. E todo dia a mensagem é nova. A mensagem não muda, mas ela é nova a cada dia, a cada manhã. Se renova. Às vezes você lê a palavra de Deus hoje, amanhã você vai ler a mesma parte e ela é nova. É nova. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta lição que o Senhor nos permitiu gravar, Pai. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de pertencer a teu povo. Pai, que nós possamos evangelizar esse mundo, Pai. Que a partir dessa lição nós tenhamos consciência de que a nossa função é evangelizar. Abençoa quem for assistir, para que possa, Senhor, sentir a tua presença, Pai. Nós te damos graça pela oportunidade de fazer mais essa lição. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém.